Vamos lá, Mateus capítulo 5, verso 21. Está no Sermão do Monte, que é o ensino de Jesus. Diz o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que dizer a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Então vai reconciliar primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao ministro e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ceitil, né, que está centavo. Então, esse é o sexto mandamento. Está na segunda tábua. É o primeiro mandamento da segunda tábua. O mandamento, o sexto mandamento diz tanto em Êxodo 20 quanto em Deuteronômio 5. Ele diz assim, ele diz só isso, ó: não matarás, só isso, não matarás. Esse é o sexto mandamento. E os judeus então, ao longo dos anos, dos séculos, eles entenderam que eles não deveriam matar, para não quebrar esse mandamento aqui: não matarás, né? E nós hoje também entendemos aqui, né? Nós como cristãos, discípulos de Jesus, nós entendemos também que matar é pecado, né? Então não vamos quebrar o sexto mandamento: não matarás. É o que Deus mandou aqui, né? É claro, irmão, quando fala aqui que não matarás, Deus está proibindo que qualquer pessoa, em particular, mate o seu semelhante. Mas o Estado, que é o representante de Deus na terra, o Estado, que é uma instituição divina, esse é o meu ensinamento. O Estado tem direito de matar. Não só tem direito, tem a obrigação de matar, porque só Deus pode matar, só Deus pode. Ou então quem Deus autorizou, com a autoridade delegada dele para matar. Então, entendo eu que a pena de morte deve ser responsabilidade do Estado, porque Deus não vai descer do céu normalmente para executar a pena de morte em alguém, mas o Estado deverá fazê-lo. É claro que esse assunto é tão polêmico, né? E todavia nós temos que prescrutar a Bíblia para saber o que Deus está dizendo mesmo, para não interpretar errado a palavra de Deus. Agora, não matarás é o mandamento. Só que é o seguinte: no Antigo Testamento, em Êxodo e em Deuteronômio, ele só diz isso: não matarás. E não diz não matarás quem, né? Mas aqui Jesus, ele acrescenta alguma coisa. Ele diz assim, ó, verso 21: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo, ou de julgamento. Eu já vou dizer para os irmãos o seguinte, ó, nos 10 mandamentos do Antigo Testamento, a pessoa que está sendo contemplada chama-se próximo, né? Porque lá pelo 9º mandamento ele vai dizer assim: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, esse 9º mandamento literalmente significa não mentirás. Tem alguém no Brasil que mente hoje? Só o que se faz no Brasil hoje é quebrar esse mandamento, né? Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Tem alguém no Brasil que mente hoje? Então, o que se vê mais no Brasil é a quebra do 9º mandamento. E o 10º mandamento diz assim:
não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, os animais do teu próximo, nem nada do teu próximo você cobiçará. Aí eu pergunto, tem algum brasileiro que cobiça a mulher do seu próximo? Tem algum brasileiro que cobiça a casa do seu próximo? Tem algum brasileiro que cobiça qualquer coisa do seu próximo? Porque se tiver, o brasileiro tem quebrado diariamente o 10º mandamento. Aí eu quero mostrar o seguinte, olha, nos 10 mandamentos, ele está se referindo ao próximo. Aí a gente pergunta, veja, lembra daquele fariseu, daquele mestre que perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Eles queriam saber, nós também queremos, né? Só que neste caso aqui, aí os irmãos prestem atenção nisso, no ensinamento de Jesus, Jesus coloca reparo nos 10 mandamentos. Não que Jesus esteja mudando a lei de Deus, porque quando ele diz assim, ouviste que foi dito aos antigos, por que ele diz foi dito aos antigos e não foi escrito? Está escrito, ele diz foi dito, porque os 10 mandamentos, Deus pessoalmente falou de cima do Monte Sinai. A voz de Deus foi ouvida por todo o povo. Imagine o trovão da voz de Deus, falou para todo o povo, não matarás. E o povo ficou com medo. E o povo disse assim, Moisés, não deixa Deus falar conosco não, porque nós temos medo. A voz de Deus é muito forte. Tu vai lá, fala com ele, e depois tu vem aqui e fala para nós o que ele disse. Então, irmãos, Jesus disse, eu porém vos digo, olha só, veja a autoridade de Jesus, colocando reparo na palavra de Deus. Jesus colocando reparo no mandamento de Deus. Eu porém vos digo, é como se eu chegasse diante aqui do Brasil e dissesse assim, a Constituição Federal diz, todo poder emana do povo. Aí eu digo, eu porém vos digo, o poder não emana do povo. Eu não posso fazer isso, né? Eu não tenho autoridade para isso, porque supostamente o brasileiro está debaixo da Constituição Federal, que é a lei maior do país, e que todo brasileiro está subordinado a ela. E nós, como cristãos, estamos subordinados à lei de Deus e aos 10 mandamentos, que é, na verdade, todo homem. É do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Pertence a Deus, e Ele deu mandamentos. Então, um dos mandamentos é não matarás. Só que o judeu, ele tinha um entendimento equivocado sobre o significado desse mandamento aqui, né? Se até hoje você chega para alguém para evangelizar, aí a pessoa diz assim, eu não preciso de evangelho porque eu nunca matei, nunca roubei, nunca bebi, nunca dancei. Mas só que Jesus diz assim, eu porém vos digo. Ou seja, esqueça o que vocês entendiam sobre o 6º mandamento lá do Antigo Testamento. Agora escuta o que eu vou dizer, porque o que eu vou dizer é o verdadeiro significado dos 10 mandamentos. Até agora vocês não entenderam direito o que o meu pai disse. Mas eu vou dizer agora, Jesus está dizendo qual é o verdadeiro significado dos 10 mandamentos. E aí Jesus, irmãos, ele aparentemente acrescenta dificuldade. Ele mostra que os mandamentos eram mais difíceis do que eles pensavam. Porque eu já vou mostrar o seguinte. Enquanto lá o Antigo Testamento falava do teu próximo, Jesus falou aqui, o teu irmão. Agora a coisa mudou. Fixe nesse detalhe. Jesus falou, é o teu irmão. Não é mais o teu próximo, é o teu irmão. E aí isso fala muito conosco, porque quando um judeu falava teu irmão, que era o irmão do judeu, o outro judeu, né? Lá no Antigo Testamento dizia assim, um judeu não pode emprestar juros para outro judeu, chama-se usura, mas pode emprestar juro para um gentio, que não era judeu. Então, o relacionamento de um judeu com outro judeu era da maior responsabilidade. Ele podia fazer alguma coisa com os de fora, que não fossem judeus, mas com outro judeu, ele tinha que agir estritamente dentro da palavra de Deus. É a mesma coisa agora a igreja. Mas uma coisa é a igreja é a família de Deus.
O relacionamento de um crente com outro crente é mais forte do que o relacionamento de um irmão biológico, carnal. Então Jesus disse, é teu irmão, não é o de fora não é qualquer pessoa não, é o teu irmão. O teu irmão para o cristão é outro crente. Então aí nós estamos aqui numa sinuca de bico, né? Porque Jesus está dizendo aqui, olha, o que eu estou doutrinando, eu estou legislando aqui, é o relacionamento de um crente com outro crente, é o teu irmão. Não é qualquer pessoa não. Com aquela pessoa lá do mundo você pode até brigar. Com aquela pessoa lá do mundo você pode até odiar. Mas não com seu irmão. Aqui a coisa pega. É diferente. E o diabo, sabendo disso, irmãos, o que o diabo mais faz é tocar fogo na igreja para quebrar o relacionamento entre os irmãos. Que é para nos colocar em situação de fragilidade diante de Deus. Mas Jesus está ensinando aqui. Olha só, Jesus disse assim, eu porém vos digo, qualquer que, olha, aí ele diz aqui, ó, sem motivo, só que essa questão do sem motivo aqui, eu já vi que a maior parte das Bíblias não tem essa ressalva, sem motivo. Você pode olhar aí, a NVI mesmo não tem. Então, o negócio é muito grave, porque ele diz assim, qualquer que se encolerizar contra seu irmão. Aqui está dizendo sem motivo, mas ninguém tem certeza se esse sem motivo está no original mesmo, porque nas melhores versões talvez não esteja. Então vamos pegar a dificuldade mesmo, mano. Qualquer que se encolerizar contra seu irmão. Outras traduções modernas assim, qualquer que ficar com raiva do seu irmão, qualquer que odiar seu irmão. Aí eu pergunto, tem algum irmão aqui que tem motivo para odiar o outro? Eu acho que é só o que tem, né? Um irmão odiar o outro, ficar com raiva do outro, se encolerizar contra o outro. Isso acontece muito no relacionamento do casal. O que mais acontece, eu acho que é um do casal ficando com raiva do outro, odiando o outro, encolerizando-se contra o outro. Mas só que aqui Jesus disse, eu porém vos digo, qualquer que se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, ou seja, está sujeito a ser levado para julgamento no tribunal. Porque ele tinha dito assim, olha, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e qualquer que matar, será réu de julgamento ou de juízo. Ele disse, eu porém vos digo, qualquer que odiar o seu irmão, se encolerizar contra seu irmão, ficar com raiva do seu irmão, está sujeito a ser levado dessa mesma maneira para ser julgado, do tribunal, será julgado. Aí ele disse assim, e ele mostrou aqui, irmãos, que há dois tipos de julgamento, há dois tipos de tribunal. Falou assim, qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu diante do Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Supremo Tribunal de Israel, onde normalmente seria um tribunal religioso, mas você vê que o Sinédrio condenou Estevão à morte por apedrejamento. Então, o Sinédrio passou a ser um tribunal também judicial, secular, não só de causa religiosa. Então, Jesus está dizendo assim, olha, qualquer que disser a seu irmão, raca, está sujeito a ser levado para julgamento diante do Sinédrio, diante do tribunal. Agora, raca, lá entre eles, era uma ofensa, só que não entre nós, né? Por isso que algumas versões modernas dizem assim, eu penso assim, qualquer que chamar o seu irmão babaca, um crente pode chamar o outro de babaca? Isso é um babaca. O pastor é um babaca. Mas tem uma versão que diz assim, qualquer que chamar seu irmão de idiota, eu posso até discordar dessa expressão aqui, porque idiota é uma palavra grega. Idiota significa uma pessoa de pouca inteligência, esse é o sentido. Portanto, chamar alguém de idiota não é ofensa. Uma pessoa que tem pouca inteligência é mesmo idiota, porque é pouca inteligência.
é o QI, quociente de inteligência, né? Dizem que o QI normal é entre 90 e 110. Quem tem um QI acima de 110 não é idiota. Quem tem até um 90 não é idiota, mas abaixo de 90, no texto grego, é idiota. Lá em Atos capítulo 4 diz assim, que o Sinédrio, quando viu que Pedro e João eram indoutos e iletrados, sabe o que no original é? Eles eram idiotas e agramáteis, que significa que eles não tinham escolaridade, eles não tinham estudo, e também tinham pouca inteligência, que idiota, a palavra idiota está lá. Então eu acho que a versão que traduziu por idiota não está certo, mas o crente não deve chamar o outro de babaca. Ou seja, qualquer palavra em português, vamos dizer aqui não em português, né? Em brasileiro, que seja ofensiva, Jesus está dizendo que o crente que chamar o seu irmão de uma palavra ofensiva, depreciadora, ofensiva, corre o risco de ser julgado diante do tribunal, e é do tribunal humano, e receberá uma pena humana. Eu acho que o Código Penal diz assim, os crimes contra a honra no Brasil é calúnia, difamação e injúria. Mas só que Jesus disse assim, e também quem chamar o seu irmão de tolo, né? Aqui tem tolo, louco, será réu do fogo do inferno. Agora, ele disse, agora, quem chamar o seu irmão de louco, será réu, não é mais diante do Sinédrio, do tribunal humano, será réu do fogo do inferno, é Geena, o fogo do inferno. Ou seja, quando o crente, você vê que aqui é um processo, né? Primeiro, você se encolerizou contra o seu irmão. Aí, porque aquilo ficou só dentro de você, né? A cólera, a ira, você está odiando aquele irmão, o ódio. Aí você verbaliza esse sentimento do seu coração, chamou o irmão de babaca. Ou então você chamou ele de louco. Aí você corre o risco de ser julgado no tribunal humano, calúnia, difamação e injúria. E você corre o risco de ser julgado no tribunal espiritual, que é o Geena. Geena é o fogo eterno, é o inferno, que é inferno mesmo. Ou seja, porque você verbalizou um sentimento mal no seu coração contra o seu irmão, você pode ir para o inferno, é isso que ele está dizendo. Então, irmãos, isso aqui é Jesus legislando, é só o sexto mandamento. Será que tem alguém no Brasil, vamos na igreja brasileira, já que é com os irmãos, tem alguém na igreja brasileira chamando o seu irmão de babaca, chamando de louco? Eu já vi cada um aí, né, chamar o seu irmão de cada palavrão aí, quando fica com raiva, que aliás está na moda no Brasil hoje de dizer palavrão, né? O povo brasileiro foi ensinado a dizer palavrão. E tem alguns aí no YouTube que diz cada palavrão cabeludo, e depois diz, eu sou discípulo de Jesus. Eu digo, rapaz, essa pessoa está equivocada, porque Jesus disse assim, se até de uma palavra torpe que os homens proferirem, hão de dar conta dela no dia do juízo. E Paulo diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a necessária edificação. Então, o fato dos animais não falarem, e nós seres humanos falarmos, nos deu grande responsabilidade. O dom da fala colocou grande responsabilidade em cima dos seres humanos. Por isso que Deus disse que nós iremos prestar conta de cada palavra que saiu da nossa boca. Então tem que ter cuidado, né? No acesso de ira, de descontrole emocional, a pessoa abre a boca e profere palavras ofensivas ao seu irmão. Jesus diz, está quebrando o sexto mandamento. E ele está dizendo lá, pode ser réu do fogo do inferno. Agora, irmãos, acho que não vai dar tempo, mas eu quero só falar rapidamente de dois personagens do Antigo Testamento que caíram na cilada, Caim e Abel. Eu não vou ler o texto lá para ganhar tempo. Capítulo 4 de Gênesis. Caim
irou-se fortemente, porque ele não foi aceito nem a sua oferta diante de Deus. Irou-se fortemente e descaiu-lhe o semblante. Quando a gente fica com raiva, o nosso semblante descai, né? Tem algumas pessoas que conseguem disfarçar a sua raiva, o seu ódio, e ainda mostrar um semblante amigável, sorridente. Mas eu acho que outras pessoas não conseguem esconder, e aí o semblante carregado, né? O senho franzido, e a gente olha para o rosto da pessoa, a gente vê logo, essa pessoa está com raiva de mim, pelo semblante dela. O provérbio diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto. Então Caim ficou com raiva e se encheu de ira, porque a oferta ele não foi aceito por Deus, nem a oferta dele. E aí o que aconteceu? Por causa disso, ele foi lá na frente, falou com seu irmão Abel e matou. Caim matou o seu irmão Abel. Então, o primeiro homicídio na terra foi um irmão contra outro irmão. Isso fala muito conosco hoje. Relacionamento entre irmãos. E aí, irmãos, tudo isso porque o Caim teve um acesso de ira. E aí, eu não sei se ele verbalizou algum adjetivo contra seu irmão Abel. Mas o certo é que ele matou. Encolerizou-se contra seu irmão e matou. E aí nós já sabemos o que aconteceu lá, que Deus castigou Caim, né? O Novo Testamento diz que Caim era do maligno e matou a seu irmão. Por isso eu posso enxergar a ação de Satanás no temperamento, nas emoções do ser humano. Satanás induz o ser humano a se encher de ira, se encher de cólera e cometer um ato impensado de loucura. Por isso que Paulo diz em Efésios 4:26: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Sexto mandamento: não matarás. Aí Jesus está mostrando que a questão não é só matar a pessoa, não. Os sentimentos. Por isso que todo o Antigo Testamento ele diz assim: olha, se alguém entrar no bosque com o seu colega, e quando ele está cortando a árvore com o machado voar do cabo e bater na cabeça do outro e matar, essa pessoa aqui não será culpada, porque ela não tinha intenção de matar, ela não odiava essa pessoa, então ela não será culpada. Agora, se a pessoa tinha um sentimento do coração, desejo de matar o seu irmão, aí ela será culpada. E no caso de Caim, ele tinha. Primeiro começou o ódio no coração, depois transformou-se na ação. Sexto mandamento. E outro caso que eu quero citar de passagem é Esaú e Jacó. Gênesis 27:41 diz que Esaú passou a odiar o seu irmão Jacó por causa da bênção da primogenitura que seu pai tinha dado para o seu irmão. E aí ele diz assim: vem chegando o dia de luto por meu pai, e quando meu pai morrer, eu hei de matar Jacó, meu irmão. Porque ele ficou com raiva dele, né? O texto fala ira e furor. Rebeca, mãe dele, disse: vai para se refugiar lá na casa de Labão, meu irmão, até que passe o furor do teu irmão e ele se esqueça do que ele fizeste. Os sentimentos nós temos que policiar muito, né? Por isso que o provérbio diz: dentre as coisas que quiser guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Pedro disse assim para Ananias: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Satanás manipula as emoções humanas. E nós temos que vigiar. Aí Jesus continua dizendo aqui, ó, Mateus 5:23: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe diante do altar a tua oferta, então vai reconciliar primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha só, irmãos, esse texto está falando num relacionamento quebrado entre irmãos, geralmente tem um que é ofensor e tem a outro que é ofendido. Nesse caso aqui, Jesus está falando com a parte ofensora,
aquele que ofendeu, aquele que feriu, aquele que fez injustiça, essa pessoa que é ofensora, e o seu irmão está ferido por causa disso, por causa de alguma coisa que a pessoa fez. Aí Jesus diz assim, olha, portanto, ou seja, agora aplicando o ensinamento do 6º mandamento, ele diz: se você trouxer alguma coisa ao altar, alguma oferta, tua oferta ao altar, aí quando você chega bem ali, eu vou até ilustrar isso aqui, né? Você vai trazer a tua oferta ao altar. Aí você vem aqui. Aí você vem, né? Aí chega aqui. Aí quando chega bem aqui, rapaz, me lembrei que aquele irmão tem uma boa porra contra mim, porque eu fiz uma boa maldade com ele. Então eu não vou poder entregar minha oferta, eu vou deixar diante do altar a oferta, vou deixar bem aqui. Aí eu vou lá com o meu irmão, né? Meu irmão, eu queria lhe pedir perdão por aquilo que eu fiz, realmente eu errei. Amém? Me perdoa? Perdoa, tá? Obrigado. Agora eu vou voltar, pegar a oferta aqui diante do altar. Pronto. Jesus está falando com a parte ofensora, aquele que ofendeu, aquele que feriu, aquele que fez injustiça com o seu irmão. E aqui, irmãos, tem que ter muito cuidado, porque tem pessoas que jamais reconhecerá qualquer erro em si. Eu acho que a psicologia moderna chama isso de psicopata. Existem pessoas que jamais reconhecerão qualquer erro em si. Podem fazer qualquer maldade, qualquer injustiça, pode ferir o seu irmão como for, mas nunca vai enxergar em si mesmo nenhum erro. Não, eu não fiz nada não. Ainda diz assim, irmão, se ele fez algum mal, me perdoe, mas eu mesmo não fiz não. É só ilusão da sua cabeça achar que ele fez algum mal. Tem gente desse tipo. Esse tipo de gente, irmãos, tem a consciência cauterizada. A consciência se tornou insensível. A consciência é como gordura, que é insensível. Elas jamais reconhecerão que fizeram alguma coisa errada. Portanto, elas jamais pedirão perdão. E se pedirem assim, se eu fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe. Então, mas Jesus está falando com uma pessoa normal, que se lembrou ali, rapaz, aquele meu irmão está com a cara feia para mim porque eu fiz uma maldade com ele, fiz injustiça com ele, feri ele, então eu vou lá me reconciliar com ele, me perdoa, né? É claro que a pessoa pode dizer, eu não perdoo não. Bom, se a pessoa não lhe perdoar, você está livre, né? A sua obrigação é pedir, não pedir perdão. Se a pessoa não perdoar, o problema dela com Deus agora. E aí, Jesus continua dizendo o seguinte, ó, verso 25: concilia-te depressa com o teu adversário. Agora observe, meu irmão, a palavra de Deus é extraordinária, né? Até agora ele está falando teu irmão, agora ele passou a usar o adjetivo adversário. Concilia-te com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entrega ao ministro e te encerre na prisão. Nós temos que prestar atenção, por que Jesus mudou a expressão de irmão para adversário? Ora, no Novo Testamento a palavra adversário é usada para Satanás. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Então o adversário é Satanás. E por que que agora Jesus muda o teu irmão para adversário? Porque provavelmente, irmãos, esse irmão está sob a influência de Satanás. E quando ele está sob a influência de Satanás, ele está como um adversário. Aí Jesus está dizendo, eu creio que ele está falando para a parte ofensora. Concilia-te depressa. Vem aqui. Concilia-te depressa com o teu adversário, e que vocês estão caminhando para o juiz, porque todos nós estamos caminhando para o juiz. É aquilo que eu digo, é o tribunal de Cristo. Nós estamos caminhando todos para o tribunal de Cristo. Todos nós seremos julgados dentro do tribunal de Cristo. E ele é como o supremo juiz, é juiz dos vivos e dos mortos, Jesus. E naquele dia ele vai estabelecer o tribunal. E aí, se houver alguma pendência no relacionamento, nós vamos ser colocados diante dele, para ele julgar. E aí ele mesmo está dizendo, eu vou ser o juiz naquele dia. Então aconselho logo você se reconciliar com o seu adversário.
que o teu irmão agora se tornou adversário. Então é necessário fazer as pazes, né? Eu sei que não é fácil fazer as pazes. Às vezes a gente até fala da boca para fora, mas os sentimentos continuam. Não tem problema. Nós não podemos mudar os nossos sentimentos. Só o Espírito Santo pode mudar os nossos sentimentos. As nossas emoções é o Espírito Santo que muda. Mas mesmo contra a vontade, mesmo forçando a barra, a gente tem que procurar fazer as pazes com o irmão, né? Com o irmão. Para evitar que a gente chegue lá diante do tribunal, porque ele falou lá, vai ter o juiz é Jesus, e vai ter o ministro, aí está ministro, só que essa palavrinha ministro aí, é aquela palavrinha que significa remador auxiliar, um auxiliar, um cooperador, né? Então, relacionamento entre irmãos, estou falando de irmão. Já não é bom se quebrar o relacionamento com os de fora, com os de dentro também não, né? Tá aí o 6º mandamento do decálogo, está mostrando que não é tão simples assim, né? Verso 26. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto... Não, no final do verso 25 diz assim, e te encerrem na prisão, olha, te encerrem na prisão. Quando o relacionamento não for restaurado, você será encerrado na prisão. Em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Prisão. Quando nós falamos em prisão, nós pensamos aqui num cubículo, numa cela, um xadrez, mas aqui é prisão espiritual. Prisão espiritual, você está preso na mão de demônios. Demônios estão prendendo você. É prisão. Então, essa questão de relacionamento entre irmãos, ela é da maior importância. Claro que nós não podemos ser hipócritas, nós não podemos ser falsos, né? E não vamos ser demagogos. Tem irmãos que são difíceis de suportar, tem irmãos que são difíceis de se relacionar. A gente não precisa ficar se abraçando, se beijando, mas pelo menos trata bem, né? Oi, tudo bem, irmão? Deus seja contigo, amém. Porque falsidade também é pecado, né? Mas aí está, irmãos, o 6º mandamento: não matarás. Você vai chegar lá no céu, não matei ninguém lá na terra, mas odiou o irmão, né? Mas não se reconciliou com o irmão. E se algum irmão tentar se reconciliar com você, aceite. Porque se o irmão tentar se reconciliar com você e você não aceitar, você pode ir para o inferno. Não é fácil ser crente não, né? Deus não brinca em serviço não. Então, a minha meta para os irmãos aí é que os irmãos saibam os 10 mandamentos. Hoje eu só estou falando aqui no 6º. Pelo menos nesse 6º mandamento aqui você vai ficar sabendo agora, e você não vai mais errar sobre o que significa não matarás. Aí você não vai matar, nem fisicamente, nem espiritualmente, o seu irmão. Vamos orar?